De acordo com o dicionário, empreendedorismo significa a capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios, além da iniciativa de implementar mudanças em empresas já existentes com alterações que envolvem inovação e risco. Ou seja, ser empreendedor é ter uma visão de futuro e coragem para assumir risco. Afinal, você será o seu próprio patrão e o sucesso do negócio dependerá muito da sua dedicação e do seu planejamento. Além disso tudo, o empreendedor precisa conhecer o processo de recolhimento de impostos e o quanto isso pesa na sua operação. E com a reforma tributária recém-aprovada e agora em fase de regulamentação, entender os impactos dessa mudança se torna crucial para o sucesso da sua empresa. Bom, eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos conversar sobre como simplificar a jornada empreendedora e quais as principais implicações da reforma tributária para as micro e pequenas empresas. Esse assunto te interessa? Então se prepare que o episódio já vai começar. Guilherme Soares é vice-presidente executivo de operações da Contabilizei, o maior escritório de contabilidade do Brasil. Desde que ingressou na empresa, em 2018, Guilherme lidera importantes verticais de negócios, incluindo aquisição de novos clientes, gestão de clientes, growth, marketing, comercial, novos negócios e produtos. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Oi, Daniel, obrigado, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar com os empreendedores, os pequenos empreendedores do Brasil, que é o que a gente mais gosta de fazer aqui na Contabilizei, que é ajudar esse setor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, a gente que agradece, estamos muito felizes aqui poder conversar com você e tratar desse tema, que são os desafios da jornada empreendedora. Fala pra gente aí, como que você vê quais são aqueles que são os maiores desafios para quem está começando um negócio hoje no Brasil? Olha, você tinha há muito, a gente pode separar talvez por desafios mais burocráticos e desafios mais da operação do negócio, o Brasil, na última década, vem melhorando muito a questão burocrática para você montar um negócio, Então, e até gerir a própria parte burocrática. Então, o que antes demorava bastante, que era a abertura de um CNPJ, conseguir os alvarás, conseguir todas as autorizações, dependendo do setor que esse empreendedor vai atuar, isso está muito fácil, muito mais fácil. A abertura de um CNPJ, para pequena empresa, como nós estamos falando aqui, tem sido feito em menos de 10 dias, em algumas cidades, em 2, 3 dias. Depois, as licenças municipais podem depender um pouquinho do tipo de negócio que você for atuar. Então, se for um prestador de serviço sem nenhuma característica mais particular, você consegue estar operando em menos de um mês, Obviamente, se for um comércio que for ter algum tipo de mercadoria perigosa, etc., aí você precisa de uma série de alvarás, bombeiro e etc. Então, depois pode variar um pouquinho, mas de qualquer maneira, ele está muito mais fácil do que era antes, Onde às vezes a gente tem algum problema aqui, de clientes que chegam até a Contabilizei, é quando a pessoa começa a informal. Porque na hora que você começa informal, depois para você regularizar, muitas vezes vem muito passivo. E aí sai caro regularizar esses passivos e custa, às vezes, demora e custa até, inclusive, às vezes, auxílio de advogados e etc. Então, o ideal, aproveita que está fácil, já abre um CNPJ logo no início, fica regular e isso vai te poupar bastante burocracia. Depois, a gestão burocrática também está muito mais tranquila, porque você hoje tem muita coisa online, a própria entrega de obrigações para o governo acontece online, na própria emissão de nota fiscal, então, todo o cruzamento de informações, isso está online e o contador, munido de boas plataformas, consegue fazer muita coisa para o cliente, e o cliente acaba precisando mandar pouca coisa. Antes, o que era blocos de papéis circulando para contadores, isso está muito mais tranquilo hoje. Ainda o Brasil é um país bastante burocrático, mas tem melhorado bastante. E a questão da gestão. Aí a gestão, provavelmente dita, a gente pode ficar um tempão aqui falando disso, mas o empreendedorismo tem os seus desafios, Primeiro, um desafio de organização, Então, o empreendedor ele precisa se organizar muito bem, ele não vai ter, somente no começo, apoio de serviços profissionais como um RH, como operações, Normalmente ele começa sozinho, então eles são todas as áreas da empresa, então ele precisa se organizar muito bem e ele precisa se preparar para esse início do negócio, porque o empreendedorismo no Brasil, em qualquer país, na verdade, ele é um
cada dia é uma novidade, cada dia pode ser um problema, então o empreendedor tem que estar bem preparado para passar pelos solavancos do mercado dele, do setor, tem que estar bem munido, tem que fazer uma preparação até financeira para aguentar o início das operações, né? Nem tudo vai ser como planejado inicialmente, então ele tem que estar pronto para esse tipo de solavancos que podem acontecer. Você falou desse desafio de iniciar um negócio já formalizado, que esse é o ideal. Mas a gente sabe que a realidade do Brasil é um pouco diferente, né, Guilherme? A gente sabe que muitas vezes o empreendedorismo do Brasil ele vem por necessidade, o micro e pequeno empreendedor ele tem, às vezes, pouca qualificação para essa questão do ambiente de negócios. Então, a grande maioria das empresas, eu acredito que elas começam ali de uma maneira informal e sentem a necessidade de formalização conforme o negócio vai crescendo. Como que a Contabilizei olha para essa formalização e como que vocês ajudam essas empresas que realmente estão nesse processo de crescimento e querem se formalizar? Olha, está muito barato abrir um CNPJ e gerir um CNPJ. Então, dependendo até do tipo de atividade que esse empreendedor for fazer, ele pode abrir até uma MEI, né? Uma MEI é de operação super simples, nem precisa de contabilidade, então é muito tranquilo e barato. Mas mesmo que ele vá prestar uma atividade que ele não tenha, né, não possa ser MEI, você abrindo uma ME, né, no Simples Nacional, a abertura de empresa, em muitos escritórios de contabilidade, é o caso na Contabilizei, o serviço e as taxas são até gratuitos, né? E aí a mensalidade começa ali em R$ 119, ou 189, como é o plano que a gente mais vê. Barato fazer isso. Então eu não vejo, se for muito pequeno, pode ser uma MEI, que é super barato, mas eu não vejo o porquê já não começar de maneira correta. No entanto, né, o que a gente tem aqui, qualquer contador, né, quando você conta os seus planos, você empreendedor conta os seus planos para um profissional de contabilidade, e ele tem que te orientar. Então, por exemplo, existem atividades que você pode prestar na própria pessoa física, né, até um determinado valor, né, para você testar, começar testando o seu modelo de negócio. Às vezes você pode fazer na própria pessoa física a emissão de alguns recibos e não precisaria necessariamente ter um CNPJ. Ou o contador vai te dizer, faça por MEI ou faça por ME. Então, o contador faz toda essa análise para você. É super, né? Está muito mais fácil para o empreendedor, mas o que acontece aqui de análise continua muito complexo. Então, vou ter que dar aquela resposta mais abrangente. Cada caso é um caso. Não analisar, tem bastante coisa que a gente analisa aqui, mas na hora que a gente retorna para o cliente, a gente retorna de maneira mais simplificada, até se, por exemplo, ele puder começar atuando como pessoa física mesmo e emitindo recibo, a gente dá essa orientação. Ah, legal, legal. Você considera que essa melhoria nos processos e essa facilidade que está cada vez maior para abrir e fazer a gestão das empresas nos aspectos burocráticos tem a ver com tecnologia e digitalização? É muito mais por meio dessa adesão do governo, de maneira geral, a processos tecnológicos que tem facilitado isso? Tem tudo a ver. Então, todo movimento ele começa normalmente no setor privado, né? Então, a Contabilizei, quando foi fundada quase 11 anos atrás, a gente estava num cenário de mercado que era super manual, né? De novo, eu brinquei, né? Papel para cá, papel para lá, recibo manual, e todas as contas e obrigações sendo feitas manualmente. Então, a Contabilizei começou a digitalizar os processos burocráticos e repetitivos e a comunicação com o cliente, né? Também começou a ser feita de maneira digital e em lotes, né? O que facilita, digamos assim. Parecido com o que aconteceu, por exemplo, com os bancos digitais, né? Com o setor bancário que foi se digitalizando. Mas o governo segue depois, né? Com um certo, às vezes um pouco depois, mas o governo acompanha, né? Então, inclusive, a gente está vendo no setor bancário o governo criando soluções que acompanham essa digitalização e essa rapidez, e não foi diferente na contabilidade. Então, eu acho que tem tudo a ver com tecnologia, né? Tem a ver com tecnologia para você fazer processos repetitivos e cálculos que podem ser automatizados, tem a ver com envios em lote em cima de sistemas do governo, que muitas vezes tem que ser feito até por robô, mas esse envio, né, o robô vai repetindo no governo, e hoje o governo abre diversas APIs para que a gente consiga, o contador consiga trabalhar de maneira mais rápida e fácil. Então, sem sombra de dúvidas, a tecnologia foi o meio pelo qual a gente conseguiu deixar a vida burocrática desse pequeno empreendedor mais fácil.
Ah, legal, legal. E fica muito claro, então, que nessa relação entre a empresa com as suas obrigações legais, a tecnologia fez uma diferença grande. E já na relação de vocês, como um escritório de contabilidade, com os clientes, seja no relacionamento, seja na aquisição de novos clientes, a tecnologia também tem ajudado? Você acha que é por meio da tecnologia que vocês conseguiram chegar e a ser o maior escritório de contabilidade do Brasil? Sem dúvidas, porque a maneira com que a gente conseguiu escalar o atendimento dos mais de 50 mil clientes que a gente tem hoje é através de tecnologia. Então, a gente tem os processos, como eu comentei, né, repetitivos, os envios de documentos e etc., sendo automatizados, e nossa equipe de mais de 80 contadores ou fazem um atendimento a esse cliente, quando tem alguma dúvida específica, etc., ou boa parte deles revisam esses processos, fazem auditorias na geração de documentação. Então, a gente tem um processo de auditoria muito forte e uma comunicação com o cliente muito forte, mas sempre usando a tecnologia para alavancar. E a digitalização de diversos segmentos e setores dá mais confiança para esse cliente entender que os processos, né, alguns serviços podem ser providos parcialmente digitais. Então, a inscrição, né, nossa aquisição acontece quase que 100% por leads que são deixados no nosso site. Né? A gente não faz ligações invasivas, nada disso, né? 100% vem através do nosso site. Através do nosso site, a gente consegue, inclusive, filtrar o perfil do cliente, via esse cliente, uma mesa que a gente chama aqui, especializada no setor dele. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui. A gente tem uma mesa que só trabalha com médicos e a gente tem uma mesa que só trabalha com advogados, porque né, são demandas um pouco diferentes ali. Então, a tecnologia permite com que a gente faça isso e agilize o atendimento. E, obviamente, como a gente faz muito a divulgação dos nossos serviços de maneira digital, né? Então, quando você busca alguma coisa na internet, você encontra conteúdos da Contabilizei, você encontra simuladores da Contabilizei, então a gente começa uma conversa com esse cliente normalmente digital, para que ele conheça os nossos serviços e produtos. Então, a contabilidade também surfou muito a onda da digitalização. Ah, que legal, que legal. Aqui no Varejo SA Podcast, a gente fala muito que após, especialmente a pandemia, o varejo brasileiro ele se digitalizou e ele mudou completamente, né? As relações hoje de consumo elas estão bem diferentes. E no caso aí da Contabilizei, você já está aí há mais de 5 anos, você já passou por várias áreas. Como que você entende hoje que essas relações da empresa com o cliente mudaram? Como que você avalia que a gente está vivendo hoje, ainda mais vocês que trabalham com prestação de serviço, o que vocês acham que hoje é a prioridade? O que o cliente está buscando e como que vocês procuram entregar aquilo que o cliente está buscando? Isso que você falou é muito importante. A primeira coisa é a gente entregar o que o cliente está buscando, né? Então, a plataforma, o digital, é um meio que a gente entrega isso para uma parte do cliente. Tem cliente que contrata o nosso serviço de assessoria, que é o produto Express que a gente chama, que ele gosta de fazer videochamada com nossos assessores, que antes poderia ser uma ida ao escritório, hoje é uma videochamada, sim, né, a gente ainda utiliza a tecnologia, mas são clientes que têm demanda específica que eles gostam de falar com os nossos assessores. Outros clientes se comunicam muito com a gente via WhatsApp. Então, o que a gente sabe é que a gente tem que entregar o serviço contratado da maneira com que ele quer, né, que ele gosta de ser comunicado, e aí os clientes vêm migrando as preferências. Né? De maneira geral, né, poxa, você sabe, quase todo mundo hoje fala para o WhatsApp, né? Tem até aquelas brincadeiras de, poxa, você está me ligando, né? Ninguém mais usa o telefone. Então, isso era muito assim no passado. Hoje você faz as perguntas por WhatsApp e se você tiver bem automatizado, né, quando o cliente liga, você já identifica o que o cliente quer, já baixa as informações daquele cliente, você ainda consegue atendê-lo de maneira mais rápida. Então, isso até permite com que a gente entregue melhor o serviço. Mas o fundamental é esse, né? Qual é o serviço que eu tenho que entregar? E aí a tecnologia ajuda a gente, né, a dar mais opções para qualquer empresa consiga fornecer a melhor maneira de entregar esse serviço. Mas tem um efeito colateral aqui. A gente, como consumidor, está mais impaciente. Né? Uhum. A gente quer uma informação mais rápida, a gente quer entrar no site e já saber onde está meu produto, se é uma logística. Né? A gente quer que no WhatsApp a gente seja comunicado constantemente. É quase que o nível de proatividade que as empresas têm que ter, eu acho que aumentou muito. Né? Antes,
eu acho que a gente podia ser um pouco mais reativo, né? E essas perguntas eram feitas, acho, com um espaço maior. Hoje os clientes querem sempre estar muito bem informado e querem que a gente disponibilize canais para que esses clientes consigam buscar de maneira muito mais rápida a informação que eles gostariam. Então tem os dois pontos, né? A proatividade na comunicação, né? Mudança de status, ou se teve algum atraso, alguma coisa, envia, né? E dá para ser automatizados os envios. E quando o cliente tem essa dúvida, tem que estar disponível em um canal rápido, porque hoje está tudo, né, no canal rápido, os principais serviços estão no canal rápido. Se antes você, numa empresa de telefonia, precisava ligar para pedir uma segunda via de fatura ou para mudar seu plano, hoje você, pelo app ali, você faz sozinho. Então o cliente se acostumou a ter essas respostas muito mais rápidas e todo prestador de serviço e também de comércio tem que se adaptar. Aí a gente pode discutir depois um pouquinho, tem ferramentas que a gente pode, né, disponíveis no mercado de maneira simples para que o pequeno empreendedor possa se utilizar. Ah, legal, legal. Você falou uma palavra que eu acho que é a palavra-chave quando o assunto é conseguir atender esse consumidor com novos hábitos e novas prioridades, que é se adaptar. Adaptação é fundamental. A gente está vivendo um momento em que as relações de consumo elas estão mudando com muita velocidade. O consumidor ele está valorizando hoje coisas que há 2, 3 anos atrás ele não valorizava. E aí eu acho que o sucesso de uma empresa, e a gente sabe do sucesso de vocês, né, um crescimento enorme que vocês têm nos últimos anos, se deve a essa questão da adaptação. Adaptação, Uhum. flexibilidade para esse ajuste. Vocês têm processos internos para conseguir mapear essas demandas, para mapear esses novos hábitos, para conseguir implementar no atendimento de vocês? Vocês têm isso como assim, o motor que leva vocês a conseguir novos clientes e melhorar a relação com os clientes, tá? Esse olhar de entender essas mudanças, Guilherme? Eu acho que primeiro vale contar um pouco dessa adaptação, né? Então, quando a gente lançou, a gente era uma plataforma, a comunicação era sempre através de uma plataforma, a gente fazia a contabilidade, né? Contabilidade online é uma contabilidade como qualquer outra, tem as mesmas obrigações, mas a conversa era sempre através dessa plataforma, e hoje a gente tem de um produto, três produtos, né? E aí, dependendo do perfil de usuário, ele pode escolher uma comunicação que acontece por WhatsApp até às 10 da noite, ou ele pode escolher aquele plano que eu comentei que tem um assessor que você, inclusive, fala no WhatsApp diretamente com esse assessor ou faz uma videochamada. Isso tudo é escutando o cliente e adaptando nossos processos internos, né? Então, quando alguém entra em contato com a Contabilizei, essa ferramenta já sabe qual é o plano daquele cliente, né? Já sabe qual é a melhor maneira que ele gosta de conversar com a gente e aí já direciona para o canal correto para conversar com esse cliente. E aí eu acho que para a gente foi fundamental sempre estar escutando o cliente por dois motivos, né? O primeiro é que essas mudanças foram acontecendo e a gente tem um processo mensal de NPS, né, que a pessoa dá uma nota de quão satisfeita ela está e comenta, então a gente acompanha isso muito firmemente, acho que é o nosso processo mais importante aqui, a satisfação do cliente. Nós somos um serviço de confiança e de longo prazo, e também no crescimento para outros setores. Então, se a gente lançou esse primeiro canal de comunicação que foi uma plataforma, e aí, obviamente, os clientes que mais a gente adquiria no começo eram clientes muito focados em tecnologia, a gente teve que escutar um outro perfil de cliente que a gente queria expandir, né? Como médicos, advogados, arquitetos, que muitas vezes não trabalham tanto assim na frente do computador, e aí a gente teve que adaptar o nosso produto e os nossos processos internos. Então, mesmo para a gente crescer, né, no ritmo que a gente vem crescendo e entrando em outros segmentos, a gente teve que, invariavelmente, escutar o cliente. Agora, feedback do cliente, eu não sei se consigo pensar em uma coisa mais importante para uma empresa, fora a ética, fora a saúde financeira, claro, do que feedback do cliente, né? Muitas vezes a gente fica tentando descobrir o que o cliente quer, fica tentando descobrir como lançar um novo produto. Na Contabilizei, a gente sempre começa esse processo com pesquisa, seja com o cliente atual, ou seja com o cliente que é o meu público, mas não está na Contabilizei ainda. A gente acabou de concluir uma pesquisa com 1.000 pessoas que não estão na Contabilizei. A gente identifica por que eles abriram o CNPJ, como é que eles atuam, que tipo de serviço eles sentem falta, e a partir dessa matéria-prima é que a gente começa a montar as melhorias, os produtos, os lançamentos dentro de casa. Então a gente sempre escuta o cliente, assim como o NPS. Então, quando a gente tem clientes dando uma nota que não está satisfeito com a gente,
É muito provável. A gente só não fala com os que de repente não querem falar com a gente, preocupados. A gente normalmente liga para todos eles para escutar. Porque para a gente sabe, quer saber como fazer alguma coisa, quer saber como funcionar, tem que começar da opinião do cliente. E aí Ah, você vai legal. adaptando. Acho que essa é uma ótima consideração aí para quem está nos ouvindo, que é empresário, independentemente do setor, né, micro, pequeno, médio empresário que está nos ouvindo. Primeiro, a gente falou aqui de a importância da adaptação, da flexibilidade para se ajustar com essas novas demandas. O Guilherme trouxe aí o quanto que é relevante para eles ouvir o feedback dos clientes. Eu acho que isso é importante para qualquer negócio, não tem jeito, né? O empreendedor tem que ouvir o seu cliente justamente para conseguir se adaptar, ser flexível e se ajustar. E também a questão dos dados, saber trabalhar com dados. Ele falou de NPS, né, que é uma forma de você avaliar os seus atendimentos. Eu acho que todo empreendedor, independentemente do tamanho da sua empresa ou do segmento, ter mecanismos para poder avaliar, ser avaliado, acho que é fundamental. Agora, tem um detalhe que o Guilherme trouxe aí, da experiência da Contabilizei, que eu acho que é importante a gente também refletir um pouco, que é a questão da personalização do atendimento. Ele falou assim: olha, eu tenho pessoas que vão estar mais focadas ali em atender a classe médica. Eu tenho outros que são para advogados, outros que são para arquitetos. Eu acho que isso também é uma outra tendência muito relevante do varejo hoje em dia. Você ter atendimento personalizado, em alguns casos até o termo de hiperpersonalizados. Como que vocês enxergam e atuam assim na prática, na experiência de vocês, Guilherme? O atendimento hiperpersonalizado, ele é inclusive o princípio desse produto nosso que eu comentei, que é o Expert, que é com os assessores, né? Então, eles são encarteirados, né? E quando você tem alguma dúvida, etc., é esse assessor que já te conhece, que já lidou com alguma outra situação sua, que eventualmente fez até a sua entrada na Contabilizei, que vai te dar esse suporte. Nos outros produtos, essa personalização tem que acontecer quase por meio de automatização, né? Então você tem que já na prática fazer mais clusters, né? Fazer quantos mais clusters você consegue e aí soltar a comunicação, soltar algum tipo de atendimento para aquele cluster, mas não tem muito jeito. Você acaba tendo que agrupar os clientes porque você não tem um processo tão personalizado como ter uma pessoa que te conhece, como é o caso desse serviço mais personalizado que a gente comentou. E aí é uma encarterização mesmo, né? Eu acho que o pequeno varejo, né, se eu pudesse dar uma sugestão, é tentar fazer personalização em segmentos potencialmente mais rentáveis, ou segmentos que têm maior fit com aquele produto que pode fazer mais contratação. Então você já personaliza onde tem mais potencial, porque aí você conhecendo melhor aquele cliente, você tem mais chances de trazer mais receita e aí compensar um custo maior, né? Claro, quanto mais personalizado for o seu atendimento, maior o custo desse atendimento. A gente acredita muito nisso também. Acho que personalização é um elemento fundamental hoje para quem trabalha no varejo. Cada um na sua escala, cada um no seu segmento ali tem que saber aplicar um pouco desse conceito para ter sucesso. Bom, uma outra questão que eu queria conversar com você é sobre o aumento no número de empresas que estão abrindo no Brasil, né? Recentemente saiu um dado, se eu não me engano, até um dado, acho que foi que vocês que colocaram aí na mídia, que no primeiro semestre de 2024 o número de empresas novas empresas abertas foi ali, acho que 7% maior do que no mesmo período do ano passado. Como que você enxerga esse movimento? Como que você explica isso? Como é que você vê hoje o momento do Brasil em termos de abertura de novos negócios? Olha, o brasileiro é bastante empreendedor, né? Sempre foi, mas isso vem aumentando. Eu acho que isso vem aumentando fruto de três situações, né? A primeira situação é a formalização. Então, mais gente está sentindo a necessidade de se formalizar, seja porque os controles hoje do governo são maiores, mas seja também porque as pessoas, né, os seus clientes estão pedindo mais essa formalização. Então, as empresas estão pedindo mais notas fiscais, os clientes estão pedindo notas fiscais. Então, existe uma parte aqui que é pela demanda dos segmentos por uma maior formalização. Depois a gente tem uma tendência, né, que já foi discutida algumas vezes, algumas matérias, que é da pessoa querer trabalhar para ela mesma. Tem Uhum. a parte dos empreendedores que fazem por necessidade, mas tem bastante gente
que está vendo oportunidade de se lançar em empreendimentos e a trabalhar para ela mesma, né? Eu não sei, né, a gente quando estava na faculdade, eu lembro, né, um dos maiores objetivos era ali conseguir um bom emprego, né? Quero entrar naquelas empresas super grandes, multinacionais, Fazer etc. carreira. Fazer carreira. Hoje já muita gente fala, poxa, eu quero aprender um pouco, mas depois eu quero lançar um próprio negócio, né? Eu quero, de repente, montar uma startup. Então, claro que em níveis diferentes, mas mais gente fala, poxa, quero trabalhar para mim mesmo. E o terceiro ponto é a questão da tecnologia possibilitando de maneira mais fácil esse tipo de serviço. Então, alguns serviços dificilmente podem ser, né, prestados de maneira digital, mas vários serviços hoje, acho que a pandemia também forçou a gente a isso, podem ser prestados de maneira digital. Então, até parentes meus de primeiro grau, por exemplo, hoje fazem personal trainer por vídeo, pelo celular, né? E de repente o personal trainer está lá no interior, está em outro país e você está conseguindo, ele está conseguindo te prestar o serviço, né? Então, várias, acho que profissionais ou até comércio, né? Que hoje o e-commerce está dominando aí boa parte das transações, você consegue até ir para outras cidades, né, ir para sua cidade natal e prestar esse serviço. Então também facilita com que o segundo ponto, que é a vontade de empreender, fique mais fácil. Então, para mim, esses três fenômenos, e a gente consegue perceber esses diferentes fenômenos de mais grau ou menos grau, dependendo da profissão, eles têm acontecido. E aí, para dar um outro exemplo do terceiro ponto, por exemplo, hoje tem muitas plataformas de prestação de serviço. Então, psicologia hoje, por exemplo, existem várias plataformas para prestação de serviço. Uma delas é parceira nossa aqui e tem aumentado bastante o número, por exemplo, de psicólogos que abrem CNPJ para poder prestar esse tipo de serviço através da plataforma. Então, a tecnologia está possibilitando que o ponto 2 aconteça de maneira mais fácil. A gente vê dessa mesma forma, né? Tecnologia e novos modelos de negócio aí realmente dando todo esse impulso para o empreendedorismo no Brasil. Óbvio que o ambiente de negócios ele tem que seguir também com menor carga tributária, menos burocracia. A gente sabe que estamos num processo ainda, mas realmente eu acho que isso se explica. Um outro tema que eu queria tratar com você, que é a questão da reforma tributária. A gente sabe que a reforma tributária foi aprovada recentemente, a gente está passando por um processo de regulamentação, detalhamento, tem muita coisa sendo discutida, e aqui a grande parte de quem nos ouve é ali o empreendedor de micro, médio e pequenos negócios. E esses empreendedores estão sempre muito preocupados, né, com os impactos da reforma tributária. Os dados mostram aí que a gente tem mais de 95% dos negócios do Brasil são de pequeno porte, mas o PIB desses negócios representa quase 30% do PIB do país. Então, esse segmento tem que ficar atento a quais elementos dessa reforma tributária. Como que vocês aí da Contabilizei estão vendo os impactos da reforma tributária, especialmente nos pequenos e médios negócios? Olha, eu vou começar dizendo que a reforma tributária está em discussão, então tudo que eu falar hoje, dia 2 de setembro de 24, eventualmente possa ter alguma alteração aí nas discussões, mas de fato o microempreendedor precisa, depois que tudo for definido, precisa ficar bastante atento e ter um auxílio próximo de um profissional do setor, porque vamos começar pelo Simples Nacional, né? Apesar de não ter uma mudança super direta em alíquota e da forma como ele vai recolher e etc., existem, em algumas situações, impactos indiretos importantes para quem está no Simples Nacional. Né? Você tem, por exemplo, impactos em competitividade, porque em algumas prestações de serviço ou até venda de produtos, para quem você está vendendo seu serviço ou seu produto, vai enxergar diferente o seu custo. Em algumas das situações, o seu custo para essa empresa vai aumentar. Em outras situações, se você é um prestador de serviço um varejo de Simples Nacional e está vendendo para o consumidor final, também a alíquota final pode aumentar e aí, claro, você acaba repassando para o seu consumidor. Então, existem situações, e não são poucas, que o impacto indireto
pode fazer com que empresas do Simples Nacional percam competitividade. Da mesma forma, empresas do lucro presumido, que algumas empresas que já faturam aí mais de 50 mil reais, mas ainda ali na faixa até 100 mil reais, que é uma pequena empresa, escolhe o lucro presumido, aqui também tem bastante mudança de alíquota, bastante dinâmica para quem você está vendendo, para quem está entregando o seu produto. Então, apesar do impacto não ser direto ali no recolhimento, o impacto indireto vai trazer provavelmente necessidade de adaptação. E aí a, a solução fica mais complexa, porque o profissional que vai te auxiliar, ele tem que entender a cadeia e com quem você está trabalhando. Né? Porque depende muito. Se você predominantemente trabalha para pessoa física, é um impacto na cadeia. Se predominantemente você trabalha para pessoa jurídica, é outro impacto na cadeia. E ainda mais importante ainda se essa pessoa jurídica está no lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Então, ficou para entender qual é o melhor cenário para esse empreendedor, para esse pequeno empreendedor, ficou mais difícil, na verdade. Claro, o sistema vai ser simplificado, a dinâmica de crédito e débito é mais justa, tudo isso é verdade. Mas o pequeno empreendedor certamente vai ter que buscar a ajuda profissional para entender. E a gente já sabe que, em alguns casos, esse pequeno empreendedor vai ter que negociar o preço com o seu contratante. Porque para o contratante, às vezes, ele repassa o imposto maior, mas o contratante toma crédito desse imposto. Então, para o contratante fica mais barato. Se não houver essa negociação e se não houver quem explique isso para as duas partes, o contratante não vai ter segurança para permitir essa reprecificação. Então, tem partes importantes aqui que o pequeno empreendedor, apesar de não ser diretamente afetado ali na alíquota que ele paga, muitas vezes ele vai ser, outras não, os impactos indiretos são muito importantes. Mas a reforma tributária ela começa a valer em 2026, né? E ela é gradual até 2033, se não me falha a memória. Então, acho que o momento certo para esse auxílio começar é no ano de 2025, né? Tem ainda algumas coisas que precisam ser levantadas. A gente já sabe que também tem alguns movimentos no Congresso Nacional para levantar esses impactos para o Simples Nacional, e a Contabilizei vem apoiando esses movimentos para que, eventualmente, adaptações na lei ainda possam acontecer para reduzir o impacto indireto quando for deixar a cadeia mais cara para o pequeno empreendedor. Mas, de novo, como a legislação brasileira pede, é um estudo caso a caso. Assim, não dá para a gente generalizar o que vai acontecer, porque, de fato, é bastante específico, mas dificilmente alguém, mesmo que pequeno empreendedor, vai passar sem nenhum impacto direto ou indireto. E eu estou falando de impactos relevantes, direto ou indireto. Essa sua resposta, ela demonstra muito bem o momento que a gente está, né? A reforma ela veio com essa premissa de simplificar, mas você deixou bem claro que talvez no período de transição vai ter ali uma complicação de ajuste, de adaptação, de entendimento do caso a caso. A gente sabe aí que a unificação de PIS, COFINS, IPI, e aí depois tem ICMS, ISS, tudo isso vai depender muito da especificidade de cada negócio. O momento de transição vai ser complexo, mas a gente de alguma forma acredita que lá para frente o resultado vai ser sim um sistema tributário um pouco mais simples e talvez mais justo, né? E você falou que a Contabilizei está realmente acompanhando de perto isso. A gente sabe, a CNDL, as nossas entidades do setor de comércio, serviços e varejo em geral também estão no Congresso ali, toda semana acompanhando, defendendo o interesse do empresário lojista, do empreendedor, do micro e pequeno negócio, né? A gente sabe o quanto que precisa ter alguém e entidades e empresas interessadas em defender o interesse dos micro e pequenos negócios no Congresso, e a gente faz isso com bastante assiduidade, e a gente tem conseguido algumas vitórias. A Contabilizei está, na maior parte das vezes, ao nosso lado nesse processo de representatividade institucional do setor. No caso, a Contabilizei tem esse olhar muito voltado aí para os pequenos negócios, e a gente também, né, os lojistas são, em sua grande maioria, micro e pequeno negócio. Mas a sua avaliação, a avaliação de vocês, é de que a reforma que a gente conseguiu até o momento, ela vai ter um efeito positivo, pelo menos no médio prazo, já que no curto prazo vai ter esse período de transição mais complicado? Eu acho que sim, eu acho que a reforma ela primeiro deixa o sistema mais justo, como você comentou, né? Créditos e débitos, e ela evita algumas distorções que acontecem, né? Distorções estaduais, distorções municipais,
deixe o sistema mais coerente, digamos assim. Então, isso de maneira geral, com certeza. Porém, não vai ser, não vai ser do ponto de vista de carga tributária, ela não vai. Tem setores que vão ter mais carga tributária, né? E não tem jeito, né? O último elo da cadeia, que é o consumidor, é quem acaba arcando com esse aumento. Então, e é parte dos objetivos. A gente sabe que em alguns setores o governo avalia que a carga tributária está mais baixa, em outros ele avalia que está mais alta, e parte da reforma é isso mesmo, né? Tentar tirar algumas. Reduzir, né, essas injustiças que o governo considera. Acho que o sistema vai ser melhor. O que eu acho que tem que ser falado com mais cautela é que o pequeno empreendedor não vai ser afetado. E aí é onde eu acho que muita gente pode ser pega de surpresa, porque fica na cabeça, né, que não vai afetar nada para mim, não vai afetar nada para mim, e quando chega a reforma mesmo, vai ter impacto, mesmo que indiretamente, e o pequeno empreendedor não se preparou. Então, conhecendo as regras, conhecendo a cadeia, sabendo o que vai acontecer com antecedência, todo mundo tem a chance de se adaptar com um bom prazo. Ah, legal, legal. E para quem está nos ouvindo, que realmente ficou aí atento e, de certa forma, preocupado com essa análise que a gente faz de que vai haver um impacto e que realmente o processo de transição é complicado, qual que é o conselho para quem é o empreendedor que está nos ouvindo hoje? O que ele deve fazer nesse momento? Qual que é a sugestão, o conselho que você dá para o empresário que realmente não quer ser prejudicado lá na frente? O que dá para fazer agora? Olha, eu acho que nesse momento é tentar fortalecer as empresas e as entidades que defendem o pequeno empreendedor para que essas entidades consigam levar para o Congresso ou até para o governo impactos que eventualmente não foram percebidos, né? Às vezes isso acontece, né? Às vezes a gente só consegue entender depois, né? E aí fortalecer para que isso seja conhecido e eventualmente adaptado. Agora, de fazer especificamente, de começar a mudar alguma coisa em sua empresa, eu acho que é muito cedo, né? Eu acho que isso tem que começar a ser visto com profissionais do setor a partir do ano que vem, quando vai estar tudo mais claro para a gente, vai, né, tudo, se Deus quiser, aprovado com uma certa antecedência, a gente vai começar a analisar o caso a caso para fazer as orientações. Agora ainda tem muita coisa para ser definida, ainda tem o ano de 2025 para acontecer, né? Lembrando que só acontece em 2026 e gradual, né? Que é o início disso. Então, eu acho que no momento é mesmo fortalecer essas entidades. Caso esse empreendedor seja alguém que realmente gosta do assunto, etc., aí, claro, estudar, tem bastante gente fazendo textos. A gente fez recentemente na Fundação Getúlio Vargas um evento sobre isso, mas era falando especificamente para o pequeno empreendedor. A pessoa pode entender, contribuir e até ajudar, né, a mapear, mas a grande maioria das pessoas não abre um negócio para entender de contabilidade ou entender de tributos, né? Não é a coisa que a pessoa mais quer gastar tempo, e aí, de fato, fortalecer as entidades, e aí, a partir de 2025, buscar profissionais com perguntas específicas. É isso. Nesse momento, eu acho que é importante o empreendedor ele acompanhar essas discussões para estar ali mais conectado com o assunto. As entidades representativas, como a CNDL, as federações de CDLs, as CDLs e várias outras entidades, bares, restaurantes, supermercado, atacadista, material de construção, todo mundo está realmente se unindo para tentar defender aí um pouco desse interesse do setor empresarial que está buscando simplificação, está buscando uma carga tributária mais justa. Então a gente sabe que isso está sendo discutido no Congresso, tem ciclos de debate, palestras, tem discussões, tem material na internet bem farto, né, como o Guilherme falou. Então, para você que está nos ouvindo, que está preocupado com o assunto, tem muita coisa de conteúdo para você acompanhar, mas no momento a gente precisa aguardar essa regulamentação que está sendo discutida no Congresso. A partir do ano que vem, eu acho que algo mais concreto já vai ser viável, e como bem disse o Guilherme, a partir de 2026, gradualmente, as mudanças vão ser implementadas. Então, dá para, nesse momento, acompanhar, e se você tiver algum
alguma dúvida, alguma demanda, pode mandar. A CNDL está aqui em Brasília, realmente focada nessa representatividade do setor empresarial, e a gente tem ali, por meio da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, que é uma frente mista de deputados e senadores, todos buscando realmente ouvir as principais demandas do setor empresarial brasileiro e tentar, junto ao governo, aí, esse equilíbrio de forças para que todos os setores tenham um pouco das suas demandas contempladas e que a gente saia dessa discussão com um sistema tributário mais organizado, mais justo, e que a gente não tenha que usar mais essa palavra manicômio tributário que durante muitos e muitos anos foi usado. Guilherme, a gente já está aqui encaminhando para o final da nossa conversa, né? O tempo passou rápido, mas eu não queria deixar de encerrar, eu não queria encerrar essa conversa sem ouvir de você o que você acredita que é tendência, o que vem pela frente em termos de serviços de contabilidade no Brasil. Vocês que são uma referência, vocês que trabalham utilizando muito da tecnologia, muito do digital, tem clientes no Brasil inteiro, a quantidade enorme de clientes. O que você vê de tendência para esse mercado de contabilidade no Brasil? Olha, o contador, ele está cada vez mais facilitando essas obrigações burocráticas e tributárias, e acho que isso vai continuar, né? Importações automáticas, envio automáticos de obrigações, então essa parte vai ficar cada vez mais simples. Porém, eu acho que o contador, e a Contabilizei de novo está sendo pioneira nisso, passar a oferecer para esse empreendedor outros serviços, outras possibilidades para ajudar esse empreendedor a ter sucesso, né? A gente sabe que o empreendedorismo é super desafiador, né? Em qualquer país do mundo, no Brasil certamente, e o contador, ele é muitas vezes o primeiro e único serviço que esse pequeno empreendedor contrata, né? Muitas vezes. Então, ele é um profissional que se tiver esse treinamento e se tiver essa preocupação, pode dar dicas importantes, pode dar ajuda importante para esse empreendedor. Então, no caso da Contabilizei, por exemplo, né, era uma dor há 4 anos atrás, a abertura de conta CNPJ e a integração da contabilidade com o seu sistema financeiro. A gente tem hoje um banco aqui, né, junto à contabilidade, é um banco gratuito. O empreendedor tinha muita dificuldade em contratar plano de saúde, a gente também é uma corretora de plano de saúde, a gente está estudando serviços para oferecer para esse empreendedor, para que ele possa contratar, por exemplo, academia e psicólogo, para ajudar ele também na pessoa dele, né? E a gente está também testando alguns serviços para ajudar esse empreendedor a faturar mais, né? Então a gente sabe que a gente, de novo, muitas vezes é o único serviço profissional que é constantemente contratado e está em contato com esse empreendedor. Então, acho que uma tendência é o contador passar a ajudar em outras frentes, né? Passar a ajudar em situações que vão ajudar esse empreendedor a ter sucesso, que é a missão da Contabilizei e acredito que da grande parte dos contadores. Então, continuar facilitando a vida do empreendedor na parte burocrática, mas começar a trazer esse conhecimento, esse benchmark, esses serviços para que o empreendedor tenha mais chance de ter sucesso tanto na sua jornada profissional, como também um empreendedor feliz na sua vida, trazer algumas facilitações para ele também. Muito bem. Ótima reflexão aí. Bom, hoje conversei com o Guilherme Soares, vice-presidente executivo de operações da Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil. Guilherme, em nome de todo o sistema CNDL, queria agradecer a sua presença aqui no Varejo SA Podcast. Obrigado por compartilhar aí essas dicas e reflexões com nossos ouvintes. Legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero ter ajudado e sigo à disposição. Valeu. Muito obrigado. Muito bem, a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir esse e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejasa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. Nosso @ é Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por Varejo SA Podcast para nos encontrar.